Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como eu consegui aprender 3 idiomas sozinha. Eu sempre amei idiomas, sempre tive muita facilidade com eles desde pequena. Eu sempre os vi como um superpoder. Você poder se comunicar com outras pessoas de outras culturas é mágico. Então eu sempre tive esse pensamento. E eu também sou uma pessoa autodidata, ou seja, eu aprendo as coisas sozinha. Isso foi um problema grande parte da minha vida, porque eu não fazia ideia de que eu era autodidata. E eu tentava sempre aprender nas aulas e nunca aprendia nada. Eu ficava, muito perturbada sem conseguir aprender. E quando eu ia estudar sozinha para as provas, eu aprendia tudo aquilo em menos de 1 hora. Então eu comecei a estudar sozinha as coisas, na escola inclusive. E aí eu vi que esse era o método que eu aprendia, não prestando atenção na aula. Inclusive eu conversava muito na aula, atrapalhava demais. Já fui expulsa da sala algumas vezes por conversa. Inclusive minha mãe era sempre chamada para o conselho de classe todo bimestre, porque eu recebia reclamação de conversar demais na hora da aula. E os meus professores ficavam totalmente indignados com o fato de eu conversar na aula, não prestar atenção e mesmo assim conseguir passar nas provas. Então, esse era o motivo. Eu sempre fui autodidata e eu nem sabia o que era isso. Bom, eu descobri que eu conseguia aprender as coisas sozinha. No meio daquela febre de High School Musical, eu era apaixonada, inclusive sou até hoje. E eu gostava de cantar todas as músicas, claro, como todo fã. Só que eu não entendia nada. E eu comecei a pesquisar sobre as letras. Naquela época a internet não era muito utilizada e a gente não tinha as letras das músicas pra ver a tradução e tudo mais. Então eu traduzia palavra por palavra no dicionário inglês. E foi aí que eu comecei a ter mais facilidade com o idioma. Até que um dia eu consegui compreender o que as pessoas falavam mesmo sem eu ter estudado. Estudando eu mesma, eu descobri que eu sou uma pessoa associativa. Ou seja, eu associo a palavra a alguma imagem ou a algum acontecimento. Então, isso facilita muito pro meu cérebro. Para quem não sabe, depois que você aprende um novo idioma, fica bem mais fácil de você aprender outros, porque você quebra várias barreiras mentais, porque a gente tem a impressão que tudo tem que ser igual, né? Tipo, uma frase traduzida para outro idioma tem que ter palavra por palavra. E não é assim, a gente aprende que não é assim. Às vezes a ordem é o contrário. A gente vê que também não precisa de todas aquelas palavras. Às vezes, uma palavra do outro idioma significa uma frase que a gente quer dizer no nosso. Então, a gente aprende a quebrar isso de ter que traduzir tudo igual e a ter que associar a palavra de uma língua a outra. Você aprende a associar ao objeto, ao acontecimento. Então, o seu terceiro idioma fica bem mais fácil, né? No caso, primeiro, a sua língua mãe, que é a língua que você aprende desde bebezinho. Aí você aprende uma segunda língua e quando você vai estudar a terceira, tudo já tá mais fácil, porque você já quebrou todas aquelas barreiras de acreditar que tem que ser tudo igual. Fora que também os idiomas diferentes vêm de culturas diferentes e as pessoas se expressam de maneiras diferentes. Às vezes um ditado popular que a gente tem aqui no Brasil, a gente não tem em um país que fala, por exemplo, uma língua inglesa. E a gente fica tentando traduzir aquilo, mas não faz sentido. E eles têm outros ditados que pra gente não faz sentido. Então você meio que aprende a aceitar aquilo. Porque a gente costuma ter essa barreira mental de querer sempre traduzir igual, se expressar igual, mas não é bem assim. Às vezes fica totalmente sem sentido. Então no terceiro idioma você já tá super de boa. É muito mais rápido e fácil de aprender. Então eu vou dar algumas dicas pra vocês do que funcionou pra mim. É bem fora da caixinha. Mas vai que você também só consiga aprender assim. Cada pessoa tem a sua maneira. Tem gente que aprende melhor em cursinhos, tem gente que aprende melhor com professor particular só pra ele, tem gente que aprende melhor na conversação. Então, cada pessoa tem o seu método de aprender. E eu vou dar algumas dicas pra vocês de como eu aprendi sendo uma pessoa autodidata. Bom, a primeira dica é, como eu disse antes, você precisa abrir a sua mente para poder aceitar que aquela cultura é diferente, que você não vai conseguir traduzir palavra por palavra numa frase. Então você tem que estar aberto a aceitar aquilo como um novo idioma na sua vida. Não comparar com português, esquece português, estuda o idioma como se fosse o seu primeiro idioma, como se você estivesse aprendendo a se conectar pela primeira vez na sua vida, como um bebezinho.
E assim você vai quebrando meio que as barreiras de querer traduzir exatamente o que você tá ouvindo. Bom, a segunda é, quando você não souber uma palavra em português, por exemplo, você está estudando inglês e você não sabe o significado dessa palavra em português, em vez de você traduzir, você pega um dicionário inglês para inglês, que é igual ao nosso dicionário de português, que fala o significado daquela palavra, e ele vai te explicar. Ah, palavra tal significa fazer isso, isso e isso. Então você não vai traduzir para o português, você vai associar. Bom, por exemplo, você tá ouvindo uma música em inglês e você ouve a palavra mouth e você quer saber o que significa. Você não vai no dicionário de tradução para saber qual é aquela palavra em português. Você vai no dicionário em inglês e lá vai estar explicando. Mouth fica no rosto, é usado para comer, tem dentes dentro, tem uma língua e aí você vai descobrir, mouth é boca. Então você meio que vai associando. Não traduz, tipo, ai, essa palavra significa tal coisa. Não. Você vai tentar adivinhar de acordo com a descrição daquele dicionário. Então, isso ajuda bastante você a fixar aquilo. Porque se você ficar traduzindo exatamente as palavras, aquilo ali não vai fixar no seu cérebro. Rapidinho você vai esquecer. Então, você precisa estar sempre lendo o que significa e não a tradução daquilo. Então isso facilita muito, isso me ajudou muito. E tem várias palavras que hoje eu escuto músicas que foi com elas que eu aprendi. Inclusive, essa é a terceira dica. Músicas em outros idiomas e você tentar identificar qual palavra que tá ali e se você conhece ou não aquela palavra. Bom, várias músicas, como eu tava dizendo, que eu ouço a palavra e eu falo, cara, eu aprendi nessa música, porque eu pesquisei o que significava aquilo e não a tradução. Então, é bem legal e você nunca mais esquece aquilo. E como eu já disse, a terceira dica é música. Bom, você pega a sua música favorita, que você até às vezes sabe a tradução ou não, você só canta sem saber mesmo. Você põe no fone de ouvido, é importante que seja no fone de ouvido, porque aquilo faz você se concentrar mais e conseguir ouvir mais cada palavra da maneira certa. É importante também que você pegue uma música lenta, não uma música muito agitada, porque dependendo da música, o cantor, ele pode falar a palavra de uma maneira abreviada ou totalmente diferente a pronúncia, porque é mais rápida. Então eu indico vocês a procurarem músicas lentas que vocês gostem e ficar com um caderninho do lado, anotando. Ah, eu entendo essa palavra. Ah, eu entendo essa. Poxa, eu já ouvi essa palavra, mas eu não sei o que significa. Vou anotar e vou pesquisar o que ela significa e não a tradução dela. E, gente, isso ajuda demais. E agora que tem as letras das músicas na internet, depois de fazer isso que eu te falei, de anotar as palavras que você conhece, que você não conhece, você vai lá e procura a letra da música no idioma que você tá aprendendo, né? Tipo, eu vou procurar essa música aqui é francesa, então eu vou procurar a letra dela em francês pra ver se eu consigo identificar ouvindo a música e lendo a letra, para ver se eu realmente consigo identificar quais são os sons daquelas palavras, e depois você escuta de novo, sem a letra, para ver se você consegue identificar. Gente, isso ajuda muito, vocês não fazem ideia do quanto. Outra dica também é você pegar o seu filme favorito, um filme que você já viu milhões de vezes, colocar ele no áudio original, se aquele filme é do áudio original que você quer aprender, no caso inglês, esse filme é americano, você quer aprender inglês, você coloca no áudio original e coloca a legenda em inglês. E enquanto você vai assistindo, você já sabe o que aquele filme significa, qual é o enredo da história. Às vezes a gente sabe até as falas, então fica muito mais fácil pra gente entender aquela frase em inglês que aparece embaixo na legenda e associar ao som e à imagem, porque fica muito mais fácil uma pessoa fazendo uma coisa e falando o que tá fazendo e você associar aquilo. Então fica muito mais fácil. E aí você pode fazer isso várias vezes, assistir aquele filme várias vezes, naquele idioma que você nem entende ainda, porque já é um filme que você já conhece a história e aquilo vai fixando na sua mente. Séries também. Só que séries é um pouco mais difícil, porque são vários episódios, né? Geralmente você não tem como decorar cada um, então eu indico filmes. Eu acho bem mais legal. Bom, a outra dica é o YouTube, inclusive. Você escreve no buscar o assunto que você quer aprender em inglês, se esse for o idioma que você quer. Vão aparecer vários canais que falam sobre aquilo em inglês, vindo de países que falam inglês.
Vão aparecer vários canais falando sobre os assuntos que você procurou, falando em inglês, e você vai tentando entender o que aquelas pessoas estão falando. Se inscreve naquele canal e vê todos os vídeos, tenta entender, tenta pôr a legenda em inglês também, porque tem a opção para você poder entender o que aquela pessoa tá falando. Isso ajuda demais, porque são vídeos mais curtos e que geralmente você entende o enredo do que tá acontecendo ali. E as pessoas geralmente falam mais devagar, ou não, né? Tem gente que fala mais rápido, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Tem como diminuir também a velocidade do vídeo no YouTube. Então, se você achar que a pessoa tá falando muito rápido, você pode desacelerar e tentar entender o que ela tá falando e acompanhar a legenda. Outra dica que me ajuda muito até hoje é ler livros naquele idioma que você tá querendo aprender. Por exemplo, pega uns livrinhos didáticos infantis, que tem, sei lá, 20 páginas, que é uma historinha fácil de entender, com um vocabulário fácil, que não tem muito mistério. E geralmente eles têm gravuras, então fica bem mais fácil de você entender. As palavras que você não entender, você pesquisa, você anota para pesquisar depois o significado e não a tradução. E depois você lê de novo aquele livro, já sabendo o que significa as palavras. E isso ajuda demais. Depois você pode até pegar um livro maior, um livro de adulto, e ler e tentar entender. Fazer a mesma coisa, anotar as palavras que você não está entendendo o significado e pesquisar. Mas geralmente você lê na frase e sem conseguir entender só uma palavra, já dá para você entender mais ou menos o que ela tá falando, né? Você vai pela frase, pelo acontecimento, então fica bem mais fácil também. É claro que você gostar de estudar idiomas ajuda muito, já é 50% do caminho andado, porque você vai abrir a sua mente para aquilo, você vai gostar de estudar aquilo e se sentir cada vez mais avançado no idioma, cada palavra que você aprender, cada frase. Bom, e vai fluindo naturalmente, pelo menos é isso que acontece comigo. Como eu disse, cada pessoa tem uma maneira de aprender, você só tem que descobrir a sua. Tente todos os métodos, o que funcionar você faz. Atualmente eu falo inglês, francês e espanhol e comecei a estudar russo. Inclusive tem 3 meses que eu parei de estudar russo porque não tive mais tempo, inclusive tenho que voltar. Porque é um idioma que eu gosto muito, russo. E bem mais difícil, né? Porque tem um alfabeto próprio pra ele, mas aí já é outra história. Então foi assim que eu aprendi, basicamente. Eu fiz um curso de francês por 5 anos. Só que eu vou dizer pra vocês que eu não aprendi nem 10% do que o curso ensinava. Porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que eu aprendo as coisas sozinha. Então eu ia pras aulas e tudo mais e conseguia me comunicar, mas não fixava no meu cérebro. Eu aprendi ele na hora e depois eu já esquecia. Então eu precisei estudar sozinha, em associação. Também é muito legal você falar com pessoas que também falem o idioma. Melhor ainda se for uma pessoa nativa, porque ela vai te corrigir, ela não vai escrever errado. Igual a gente costuma errar, porque não é a nossa língua nativa. Então é bem legal você falar com pessoas nativas também, sem medo. Eu sei que no começo dá muito medo, porque você fica, caraca, como que eu falo isso? Como que eu escrevo isso? Mas aos poucos você vai pegando o jeito e quando você vê, você já tá escrevendo gírias e falando com aquelas pessoas, se comunicando de maneira excelente, sem você perceber que você avançou tanto. Eu super indico isso daí. Medo todo mundo vai ter no comecinho, mas você vai perdendo ao longo do tempo. E aí conversando com pessoas nativas já é um vocabulário mais informal. Então você vai aprendendo vários tipos de vocabulário de uma mesma língua, com métodos diferentes. Bom, eu espero ter ajudado vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido alguma coisa do que eu falei. Se tiver dúvida, pode escrever aqui nos comentários que eu respondo vocês. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.